e no primeiro Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, eu irei apresentar o artigo A Biossegurança nas Clínicas Odontológicas em Tempos de Pandemia e para o Pós-Pandemia de Covid-19, uma revisão, cujos autores Giorgio da Silva Grigio e Geise da Silva Grigio, que sou eu, com eixo temático Pandemia, Segurança e Saúde do Trabalhador, trabalho escrito na categoria Artigo Completo. Eu vou fazer um relato sobre a introdução, figurando entre as maiores pandemias enfrentadas pela humanidade, a atual pandemia de Covid-19, causada por uma cepa de vírus SARS-CoV-2, que no início do ano de 2020 foi notificada a contaminação em humanos pela primeira vez na cidade de Wuhan, na província de Hubei, na China, espalhando-se pelo mundo de forma muito rápida, impactando a população e a saúde de muitos países. Com a enorme velocidade de disseminação do vírus e o número crescente de contaminados e o número de países com casos, a OMS, em 11 de março de 2020, classificou o surto como pandemia. As pandemias mundiais trazem consequências devastadoras aos países por onde passam. A história da humanidade é marcada por muitas delas. Podemos citar a pandemia da peste negra, que ocorreu no século XIV, e acredita-se que ceifou a vida de aproximadamente 200 milhões de pessoas. Durante a Primeira Guerra Mundial, em 1918, surge a gripe espanhola, causada pelo vírus influenza, e se estende até 1920, infectando 500 milhões de pessoas e deixou um somatório de aproximadamente 50 milhões de mortes. Em 2009, a OMS declarou a pandemia da gripe suína, causada pela cepa do vírus influenza H1N1, e em 2010 já estava presente em mais de 200 países e foi contabilizado o registro de 50 milhões de infectados e causou cerca de 18 mil mortes no mundo. No Brasil, foi registrado pelo SINAM, Sistema de Agravos e Notificações, 50 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo que 4% evoluíram ao óbito. A pandemia da Covid-19 trouxe muitas mudanças no comportamento da sociedade, onde a necessidade de se proteger do vírus passou a ser a prioridade, como elas: a restrição de circulação de pessoas, a utilização de máscaras, a higienização com álcool gel e o distanciamento social. Com isso, os profissionais de saúde ficam muito mais expostos que a população em geral, pois têm um contato direto ou indiretamente com pessoas infectadas, aumentando assim a probabilidade de contágio. Dentre os diversos grupos, podemos destacar os profissionais da saúde bucal, os cirurgiões dentistas, protéticos dentários, técnicos odontológicos, auxiliares, etc., que são considerados um dos principais grupos de risco, pois estão em contato direto com a fonte contaminante do vírus, que é a boca e as secreções, principalmente por entrar em contato com os aerossóis e sprays provenientes dos aparelhos de alta rotação e outros equipamentos odontológicos. Os serviços odontológicos são requisitos básicos em saúde, haja vista que a mudança de comportamento imposto pela pandemia de restrição de circulação, a necessidade de permanecer em casa trouxe consequências na saúde mental da população, como o estresse e a ansiedade, o que desencadeou um aumento considerável dos consumos de alimentos industrializados, com elevados índices de gordura, carboidratos e açúcares, impactando consideravelmente a saúde bucal da população. Qual é o nosso objetivo? É demonstrar a necessidade de mudança de forma definitiva e eficiente no comportamento e adequações na biossegurança nas clínicas odontológicas, promovida pela pandemia da Covid-19 em todo o mundo. A nossa metodologia foi a literatura disponível nas bases de dados e plataformas digitais como PubMed, Google Scholar e Cielo. Foram selecionados resumos, artigos científicos e manuais publicados no período compreendido entre os meses de abril a dezembro de 2020
em língua portuguesa e inglesa. A literatura consultada na pesquisa apresenta os novos estudos e ajustes na biossegurança dos procedimentos nos estabelecimentos odontológicos, com o objetivo de proteger os profissionais, bem como os pacientes durante a pandemia de Covid-19. Os nossos resultados. Um vírus na ordem Nidoviralis, pertencente à família Coronaviridae e gênero Beta-coronavírus, o SARS-CoV-2 possui uma estrutura membranosa de espinhos proteicos que, ao microscópio, apresenta uma estrutura semelhante a uma coroa e o seu material genético é uma fita simples e positiva de ácido ribonucleico, RNA, sendo muito estudado por demonstrar uma capacidade de mutação muito elevada, possibilitando o surgimento de novas variantes e espécies. Para a Vigilância Nacional, para a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, a biossegurança tem como conceito condição de segurança alcançada por um objetivo de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. Os profissionais da odontologia, como parte integrante do sistema de saúde, estão expostos a um grande risco de contaminação, devido ao contato próximo com o paciente, com a saliva e com os aerossóis provenientes dos procedimentos. É incontestável a necessidade da observância dos procedimentos de biossegurança. Segundo o Manual de Boas Práticas, a biossegurança para os ambientes odontológicos é de responsabilidade dos dentistas adotar medidas de prevenção e controle de infecção para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de micro-organismos durante qualquer assistência odontológica realizada em seu consultório. A grande preocupação na odontologia é o contágio cruzado e a disseminação do vírus. Assim, a transmissão do vírus pode ocorrer em várias situações, como mostra na imagem ao lado, desde do contato direto, que se dá na prática odontológica, como o contato indireto, que são superfícies contaminadas provocadas pelo paciente infectado e pelas gotículas dele transportadas pelo ar. Quais os nossos resultados? Continuando, a pandemia impôs a necessidade de mudanças de comportamentos nos procedimentos que estão diretos ou indiretamente associados à odontologia. Assim, o atendimento e consulta só ocorrerão mediante marcação para a avaliação do profissional, se trata de um atendimento eletivo, uma emergência ou uma urgência, podendo ser realizada por telefone 1 ou 2 dias que antecede ao atendimento. Uma triagem investigativa por sintomas condizentes com a Covid-19, como tosse, espirro, febre, coriza, dificuldade de espirrar, dor de garganta e dor de cabeça, possibilitando ao profissional determinar o estado de saúde do paciente. Para os pacientes que necessitam de tratamentos odontológicos e que não relataram na teleconsulta indícios de sintomas, na chegada à recepção do consultório, deve ser conduzida uma checagem dos sinais vitais e a observância de algumas ações de biossegurança, como exigir a utilização de máscaras de forma correta, medir a temperatura corpórea, realizar um breve questionário para detecção dos sintomas da Covid-19, realizar a lavagem das mãos com água e sabonete, reforçar a higienização das mãos com álcool gel 70%. Portanto, o álcool gel deve estar em local de fácil acesso e sendo recomendada a fixação em locais estratégicos de placas com aviso e informações a respeito da doença e das medidas de combate e biossegurança no ambiente odontológico. O paciente deve chegar ao consultório no horário agendado pelo dentista, sendo muito importante evitar atrasos, bem como permitir acompanhantes somente em casos de necessidade, como pacientes menores de 18 anos, idosos, aqueles com necessidades especiais e algum tipo de deficiência, todos eles amparados pela lei, a fim de evitar que aglomerações se formem nas salas de espera, pois, além da aglomeração
de pessoas, as salas de esperas de consultórios odontológicos possuem uma grande quantidade de objetos que podem servir de vetores para a transmissão do vírus, como revistas, livros, jornais, brinquedos para crianças e ar-condicionado, etc. Os profissionais da odontologia, principalmente aqueles que necessitam estarem mais próximos do paciente, precisam ser cuidadosos, pois o raio de ação dos sprays e aerossóis provenientes dos tratamentos odontológicos elevam o índice da probabilidade de contaminação, pois as gotículas podem permanecer por muito tempo em suspensão no ar, podendo ser inalado. Segundo o Manual de Boas Práticas em Biossegurança para Ambientes Odontológicos, é estimada uma probabilidade de 50% de chance de contaminação em um raio de 2 metros e de 100% no raio de 1 metro, a partir da fonte dos sprays e aerossóis, conforme a imagem ao lado. Para o cirurgião dentista, se paramentar antes do procedimento ou cirurgias odontológicas, ele deve realizar a lavagem das mãos com água e sabão. É recomendada a utilização de álcool gel 70% e observar a forma correta de utilização e colocação do propé e gorro descartável para adentrar ao ambiente odontológico. É imperativo usar um avental por paciente ou por procedimento, sempre se protegendo com máscara cirúrgica ou máscara N95 PFF2 que não contenham válvulas respiratórias, protetor facial e óculos de proteção. Por fim, utilizar luvas descartáveis de procedimentos ou tipos cirúrgicas, calçando-as antes do procedimento e retirando imediatamente após o término do atendimento. Após os procedimentos, deve ser observada a sequência e a forma correta da desparamentação, conforme sugere a Anvisa, nas orientações para serviços de saúde. Medidas de prevenção e controle devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus, a fim de diminuir a probabilidade de contaminação do profissional e da saúde. E como deve ser, né, a sequência da desparamentação. Ainda dentro do box de atendimento, o profissional retira as luvas, retira o avental, higieniza as mãos. Ao sair do box de atendimento, ele higieniza as mãos, retira o gorro, retira o óculos de proteção, higieniza as mãos novamente, retira a máscara e higieniza as mãos novamente. Outras recomendações foram utilizadas no intuito de mitigar a contaminação, sendo elas, sempre que possível, utilizar equipamentos manuais para remoção de cálculo dental e cáries, optar por tratamento restaurador atraumático e restaurações provisórias, fazer a lavagem com seringa e soro fisiológico, evitando o uso da seringa tríplice, utilizar sugadores potentes de saliva, optando sempre por procedimentos que não gerem aerossóis, minimizando as vias de contágio do SARS-CoV-2 entre pacientes e os profissionais da saúde bucal. O CFO, Conselho Federal de Odontologia, publicou o Manual de Recomendações para Atendimentos Odontológicos em Tempos de Covid, sendo necessárias as seguintes adaptações para que os consultórios mantenham o ambiente ventilado e bem iluminado, recomendações importantes sobre limpeza e desinfecção de superfícies e mobiliário nos consultórios odontológicos e a esterilização dos objetos e instrumentos utilizados nos procedimentos. Realizar limpeza e desinfecção rigorosa de maçanetas, cadeiras, banheiros, pisos e paredes com hipoclorito de sódio a 1%. Nas superfícies tocadas pelos profissionais deverão ser usados hipoclorito de sódio a 1%, álcool 70%, após limpeza prévia ou ácido peracético a 0,2%. Todas as superfícies tocadas deverão ser desinfetadas, usar barreiras de proteção devendo ser trocadas a cada paciente. Há relatos de observância do novo coronavírus por 2 a 9 dias em superfícies. Por fim, não menos importantes, estão os resíduos gerados pelos serviços odontológicos em consultórios e clínicas, considerados resíduos de serviços de saúde, que devem ter uma destinação correta segundo o que preconiza a legislação vigente. Segundo o Regulamento Técnico para Gerenciamento dos Resíduos do Serviço da Saúde, estabelece que o gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde constitui-se em um conjunto de procedimentos de gestão,
planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando a proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e a organização para este fim, o regulamento técnico para o gerenciamento dos resíduos e serviços de saúde. Com isso, podemos concluir que o atual cenário pandêmico no Brasil, sem previsão para findar, os profissionais da saúde bucal não podem jamais negligenciar os protocolos de biossegurança durante o exercício da profissão, sendo imperativa a adoção de medidas de biossegurança para a preservação da saúde da equipe odontológica, bem como a dos pacientes, contribuindo assim no combate à pandemia de Covid-19. Essas são as nossas referências utilizadas para o artigo e o nosso muito obrigado.